Sucesso, fracasso e os 4 pilares da educação. O objetivo da live de hoje, né? Olha só, terminar a live de hoje, o objetivo é que a gente termine a live de hoje com quem participou, sabendo que é possível monitorar semanalmente os seus projetos, as suas etapas, as ações que a gente planejou, sem precisar sufocar e nem amarrar o seu projeto de vida nesse planejamento, né? E lógico, e a gente precisa de metodologia para realizar essas coisas, mas o mais importante é a gente se divertir e aproveitar essa 1 hora aqui da melhor forma possível. Muito bem. Nossa, Maria do Carmo Lurial chegou. Muito bem-vinda. Edith também. Oh, assim tá bom, hein? Assim tá bom. A responsabilidade só aumenta aí com o povo chegando. Então, já que a Edith chegou, agradecimento especial. Chegou meu livro. Tá? Eu sei que está invertido, tá? Mas é alfabetização afetiva. A alfabetização afetiva chegou. E hoje eu peguei alguns pontos só desse livro, então assim, né, para a coisa não ficar muito complexa. Hoje é um livro, uma música, e eu tenho 1 milhão de causos aí que eu vou anotando as coisas, vou me lembrando do que vai acontecendo, e aí, na medida do possível, eu vou acrescentando esses causos aí para enriquecer, as informações, os exemplos e tudo mais, né? Mas vamos tentar manter na linha. O livro recomendado pela Maria do Carmo, né, que está presente também. Nossa, eu também já baixei, já li inteiro, acrescentei, e ele faz parte agora da bibliografia desse workshop, né, de gerenciamento de projeto de vida, porque agrega, né, estava faltando uns pedacinhos, né, e ele vai agregando. Então eu estou montando esse quebra-cabeça, né, tentando manter poucas informações, mas informações completas, para que a gente construa, né, o projeto de vida com todos os itens, né? O livro, Carol, é A Guerra da Arte, não confundir com a arte da guerra, tá? É A Guerra da Arte, ele é fantástico, eu adorei, e ele serve, né, de referência e já faz parte. Eu baixei o PDF, eu não comprei o físico, né, mas comprei o PDF para poder ter a referência e usar. Recomendo, leiam, ele tem tudo a ver com esse tema que eu trabalho, por isso que agregou bastante, né, que é essa questão do sucesso e do fracasso, né? Então eu coloco os 4 pilares da educação. Na live anterior eu menciono, tá, esses livros todos, tá, e serve como bibliografia. Mas tem razão, eu vou colocar nos comentários, acho que nos comentários eu não coloquei, nem no IGTV e nem no YouTube, a bibliografia. Vou colocar sim, vou colocar o link dos livros também, que é muito legal. Aí olha só, né? Então, já de cara, né, colocando o tema sucesso e fracasso, opa, tô vendo o pessoal chegando aqui, José Vicente, legal, bem-vindo. E Andréia Mel, deve ser Andréia, né? Espero que sim. Garcia, bem-vinda também. Legal. Para começar, né, às vezes eu repito essa observação, eu uso essa referência no workshop do gerenciamento de projeto de vida, mas é assim, né? O LinkedIn, se vocês conhecem, a maioria conhece, que é a rede social mais voltada aí à profissão, né? Eu estou voltando com tudo lá, eu estou voltando às origens, vou mencionar um pouco. Então eu naveguei bastante essa semana no LinkedIn e estou usando muito o Instagram também, né? E é interessante ver, sim, é um fenômeno, muita gente já fala isso. Assim, né? No LinkedIn e no Instagram só tem gente bem sucedida, né? É uma beleza, é muito bacana. Agora, então aqui já vai o primeiro caos, tá? Existe, né? Se só tem gente bem sucedida no LinkedIn, por que nas perguntas de entrevista de emprego os entrevistadores cismam em pedir para você contar ou descrever ou narrar um fracasso que você teve? Me conte uma vez que você fracassou, que você teve uma coisa mal sucedida e como você
lidou com isso, né? Falei, é lógico, né? Que eles estão querendo buscar, claro, porque se você falar só de sucesso, né? Todo mundo fala, no LinkedIn os sucessos estão lá. O que se busca realmente, né? É saber como que você lida com esses fracassos, né? Estou usando essa palavra entre aspas, um fracasso, mas é isso mesmo. É um projeto que não deu certo, alguma coisa que que falhou e por isso é um fracasso, e como é que você lida com isso, né? Mas o caso aqui é o seguinte, tá? Dica, pessoal, é brincadeira, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado, né? Mas assim, né? Dica para responder essa pergunta, né? Conte uma vez que você falhou, descreva, né? Eu adoro responder quando eu posso, né? Eu falei, olha, uma vez eu falhei porque eu pensei que eu tinha me enganado. É a mesma coisa que falar que o seu defeito é ser perfeccionista, tá? É a mesma coisa. Né? Mas essa ninguém usa não, porque essa pega mal, tá bom? Toma cuidado. Aliás, falar que é perfeccionista também já virou bordão e já é mal visto também, já não pega bem. Muito bem. Então, falando de sucesso e fracasso, eu coloquei aqui na ponta da agulha uma musiquinha. Acontece, tá? Eu fui pesquisar no livro, né, o Alfabetização Afetiva. Ele tem vários trechos de música, né, abrindo os capítulos. E eu fui direto no sucesso e fracasso e aí tinha essa música. Confesso que eu não curto, né? É samba, eu não sou muito do samba, eu sou mais do rock and roll, mas eu aceito e admiro e vou atrás sim, pesquisar para saber o conteúdo, porque afinal de contas se está aqui no livro, né? Vamos respeitar. Aí então eu fui atrás de uma música, se eu deixei aqui certinho na ponta da agulha, eu vou tocar um trechinho dessa música, aqui tá certinho, tá no ponto. Vou tocar um trechinho dessa música, se vocês ouvirem e identificarem, eu vou perguntar se alguém conhece, sabe do que se trata. Deixa eu ver se está tocando direitinho. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu nem quero ver quem dava. Aí tu vê, ó, a Carol tá falando, pena de mim. Legal. Então, essa música, né? Aí eu vou colocar a parte mais conhecida dela, né? Porque aí fica mais fácil. Se eu não ia colocar, até por isso que eu tive que separar aqui, porque no comecinho todo mundo conhece essa música. Então essa é a questão, né? E aqui tem um pedacinho dessa música no livro, mas claramente, né? Então quando a gente fala de sucesso e fracasso, né? A gente vai falar dos dois juntos, né? E aí vem essa música falando né, dar a volta por cima, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Aí não tem jeito, né, pessoal? Eu não conhecia direito essa música, claro que eu lembro dela e tal, mas eu fui fazer uma rápida pesquisa, né, para saber do que eu estou falando, quem que compôs e a história mesmo, para ver se eu não estou... Eu preciso tomar cuidado usando referências externas, né? Porque às vezes eu não sei exatamente, se eu não conheço, eu preciso ir atrás, né? Mas é assim, alguém sabe o autor? Quiz, né? Quem conhece o autor dessa música? Aí sim, hein? Não vou dar muito tempo não, para não enrolar muito, mas se a Erin tiver com o livro aí na mão, vai achar, né? Tá fazendo essa referência. Só vou tomar uma água enquanto vocês pensam no autor. Carol, sabe? O autor é Paulo Vanzolini, tá? Aí fui fazer uma pesquisa, né? Pra saber quem é o tal do Paulo Vanzolini. Aí, Darcy chegou também, bem-vinda. Olha só, né? Paulo Vanzolini.
Aí falando essa música, ela é muito famosa, né? Muito conhecida. Esse autor ele também compôs a música Honda, né? Que também é uma música muito conhecida, muito famosa, né? Só que aí ele diz o seguinte, né? Olha só, sobre esta canção, o Vanzolini considera essa música um fracasso. Então é legal, né? Porque ele fala isso. Pô, tremenda música de sucesso, ele considera um fracasso, porque na verdade ele fala assim, é porque ninguém... deixa eu abrir aqui, peraí. Ele falou, ninguém entendeu o sentido da música, porque ela era para falar do importante era reconhecer a queda, né? Ele falou, poxa, eu fiz uma música para reconhecer a queda e ela ficou conhecida mais como dar a volta por cima. Então ele considerava um fracasso, né? E outra coisa interessante, né? Aí já conectando com o título dessa live e com muito do que a gente falou na live passada, dos 4 pilares da educação, né? O pilar do ser, olha só que interessante, o Paulo Vanzolini, né? Eu trouxe uma colinha aqui para escrever, né? Apesar de ser autor de mais de 70 músicas, o Vanzolini preferia ser reconhecido pelo seu trabalho como zoólogo. Olha só, então ele, no pilar do ser, né, ele falou, não, eu sou zoólogo, um tremendo talento, 2 músicas fantásticas, ele compôs mais de 70 músicas, mas ele queria ser reconhecido, né, pelo seu trabalho. E aí ele escreveu mais de 150 artigos acadêmicos, foi diretor do Museu de Zoologia da USP e foi premiado pela Fundação Guggenheim em Nova York pela sua obra científica. Olha só o cara, né? Então ele não é compositor, segundo ele mesmo, e a música Volta por Cima é um fracasso. Isso é muito doido, né? Vou seguir o roteiro aqui para a gente não se perder, né? Mas então, olha só, falando na preparação dessa live, se vocês lembram da live anterior, eu separei os nossos 4 avatares, cada um com um projeto. Não é mesmo, do Carmo? Impressionante. Eu vou querer estudar um pouquinho mais sobre esse cidadão aí, o Paulo Vanzolini, que eu pensei que era só um compositor. A gente tem esses estereótipos, né? Você acha que um compositor de uma música dessa deve ser um boêmio, né? Deve viver na night, só deve, né, ficar se divertindo aí. Olha só o que tem, um currículo que tem um cara por trás aí, né? Muito bem. E na preparação para essa live, eu selecionei, quem acompanhou aí o post, né, de hoje, inclusive o convite da live, eu coloquei um exemplo de sucesso, o do Venom, né? O Venom estava buscando perder peso, né? Sempre lutou com isso e tem essa questão da saúde, né? Cuidar da saúde, né? Tá cuidando da aparência também, mas muito mais de saúde. E eu coloquei a foto, né, do êxito, né, dele, do sucesso, ele conseguiu, né? Só que eu comecei a ficar preocupado, é interessante, né? Porque eu fiquei com preocupação de colocar todos os casos de sucesso e transformar os avatares naquela mesma questão do LinkedIn. Por isso que eu voltei lá, né? Dr. Diego, bem-vindo. Que bom que deu tempo daí para você chegar. Tô podendo falar direitinho, tá? Tá tudo certo, tudo em ordem, muito bem cuidado aí pelo Dr. Diego, né? A boca está em ordem, pronta para falar bastante aí. A foto é minha. Sim, a foto é minha, é de um caso de sucesso aí, quando eu consegui perder 15 quilos. Eu já achei quase todos eles de volta, tá? E isso a gente menciona também, né? Uma questão é você chegar no ponto do sucesso, outra questão é manter, mas esse é o assunto para a próxima live, né? Mas a questão aqui é o seguinte, quando eu coloquei a minha foto, eu ia colocar a foto de todos os avatares, todos atingindo seus objetivos,
tá? Então, eu não sei se vocês lembram, mas o Tom queria perder peso, então ele perdeu. A Crystal queria trocar um instrumento, aí ela aprendeu e está tocando muito bem. Aí a Marina queria ser professora, ela mudou de carreira, mudou de carreira, saiu da empresa, cursou pedagogia e está dando aula. E isso é um caso real, a gente conhece uma pessoa que teve essa mudança também. Na verdade, todos eles são casos reais. E o Tom, que queria ser um empreendedor, ele conseguiu, ele abriu a empresa, ele teve sucesso. Eu estava levando nessa linha, mas me deu muito receio. Falar, poxa, eu estou criando aqui um LinkedIn, eu estou criando aqui um Instagram, e a gente não precisa, né? Para ficar vendo o caso só de êxito, né? Basta abrir o LinkedIn, basta abrir o Instagram e todas as mídias sociais aí. Só que assim, a gente também precisa concordar, né, pessoal? Por exemplo, né, nesta live, né, você imagina se eu começasse a falar, né, dos fracassos, só dos problemas, das dificuldades e explicar para todo mundo por que eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria, né? Todas as desculpas, todas as listas, tá? O livro aqui, Alfabetização Afetiva, né, ajuda muito, tá invertido, ajuda muito também a entender isso, tá bom? Os fenômenos, aliás, bastante interessante, né? Eu procuro muito, como eu estava falando, sair do ponto comum, dos bordões, dos chavões, né? Dessa questão de coach. Eu nunca tentei nem ser chamado de coach, mas aqui nesse livro tem uma lista de crenças limitantes, né? Esse papo de crenças limitantes, tem muitos coaches que utilizam, então eu não gosto muito de utilizar, mas aqui ela utiliza de uma forma, uma abordagem muito bacana, que é realmente, né? Eu vou voltar aqui, eu estava nessa pesquisa, eu gosto de mencionar a frase que, segundo a internet, é do Henry Ford, eu não tenho certeza se é dele ou não, mas eu gosto muito dessa frase que ele fala: se você acha que vai dar certo, ou se você acha que vai dar errado, você está certo. Né? Então é assim, a primeira questão, e isso eu coloco no treinamento de solução de problemas, eu coloco como a primeira questão para você resolver um problema, eu uso a palavra atitude e eu uso no sentido dessa questão que o Henry Ford menciona. É de você olhar para um problema e você entender que você vai resolvê-lo, você acreditar que você vai resolvê-lo e por aí afora. E é o Mindset, Ruane, sim, o livro completo, o livro Mindset também, eu incluí na bibliografia aqui, está tudo interligado, é exatamente isso. O Mindset é fantástico também, ele menciona vários casos reais também de êxito, né, mas demonstra também como se trabalha com o fracasso, em quem você coloca a culpa, né? E essas crenças limitantes, né, que eu não gosto de repetir muito, elas também têm a ver com essa questão de você falhar, né, reconhecer a queda, como diz o nosso zoólogo Paulo Vanzolini, e o importante é reconhecer a queda, e aí reconhecendo a queda, você vai conseguir dar a volta por cima. Mas aí eu também falei, eu não vou ficar colocando só fracassos nos nossos avatares, tá bom? Os nossos avatares conseguiram sim, todos eles, tá? Então, só que eu fiquei com receio, e o livro me ajuda também a mostrar, essa questão do medo, por isso que tá um pouquinho, tem a ver também com as crenças limitantes, porque a gente tem o medo do sucesso, no caso eu fiquei com medo de publicar muito sucesso, porque para não magoar, para não ferir ou não desanimar as pessoas, né? Então isso é um pouco complicado, por isso que eu gosto das lives, né? A gente passa por esse processo, né? Por que eu tenho medo de publicar o meu sucesso, né? E aí eu coloquei duas perguntas aqui que eu não tenho resposta, que eu coloquei para vocês, né? Mas assim, né? O meu sucesso te incomoda, né? E a outra pergunta, né? Algum sucesso te incomoda? É interessante você ver isso, né? Se o sucesso de alguém realmente está te incomodando, ou se você tem medo que o seu sucesso incomode alguém, isso é complicado, isso precisa ser verificado, né? Porque não tem problema nenhum, né? Não tem, né? Em você buscar o sucesso, né?
E essa definição de sucesso aí que eu vou trabalhar com relação a essa questão do projeto de vida, né? Então, como que a gente leva essa questão para a nossa vida? A gestão do projeto de vida, como eu já venho falando desde a live anterior, a gente separa em partes, né? Eu não uso essa bibliografia, mas tem essa representação da escada, né? Tem a escada dos sonhos no projeto de vida, tem o Antônio Carlos Gomes da Costa trabalha também esse conceito de escada, né? Porque você vai fazendo o planejamento por partes, né? Então é importante sim que você tenha consciência daquilo que é o sucesso, né? Então quando você monta um plano, né, você precisa sim definir o que é o sucesso. Então esse é a complicação. Se você tem medo desse sucesso, alguma coisa te impede que você alcance esse sucesso, aí entra o livro que eu mencionei aí, que a Maria do Carmo me indicou, né, A Guerra da Arte, que ele fala da resistência, que ele fala da autossabotagem. Então isso está tudo interligado. Então não basta, aí que tá, eu coloco uma metodologia de gerência de projetos. Falei, não basta você trazer isso para a sua vida, não basta você planejar. Né? O plano, na verdade, ele é uma ferramenta para você utilizar, mas quando a gente fala de projeto de vida, né, você precisa colocar toda essa questão, essa base psicológica, filosófica junto, senão os projetos não vão. Já é difícil executar um projeto concreto, vamos dizer assim, físico, né? Construir uma casa, ou a gente pode ir até no mais curtinho, né? Eu curti muito ontem, inclusive, eu publiquei, fiquei todo orgulhoso. Se você voltar lá nos meus posts no Instagram, a gente gosta de publicar êxito, né? Lógico, a gente não publica fracasso. Ontem eu construí uma coberturazinha, né, para uns compressores que estavam tomando chuva, né? Lá na clínica do Dr. Diego, né? A gente tinha feito um projeto, os compressores acabaram ficando numa área que a gente achou que não ia chover, aí tá pegando chuva, e aí a gente fez vários orçamentos, vários planos, mas foi muito bacana. Eu consegui fazer um projeto e executar, né? Então, isso foi muito bacana, mas por que eu considero esse projeto um projeto de sucesso? Pelo andar. Né, o que aconteceu durante, né? Então ele me proporcionou momentos agradáveis, né? Então é assim, né? Você não pode considerar que o sucesso, o êxito do projeto está só lá no final, né? Isso é muito bacana, principalmente para a vida. Então não adianta você se matar, você se privar de várias coisas para aí você ter um êxito no projeto. Por dois motivos, né? Primeiro, porque a caminhada precisa ser agradável, né? E segundo, porque você não pode depender, realmente, colocar sua felicidade só no futuro, né? Porque assim que você terminar o projeto, na verdade você vai ter pouco tempo e você vai continuar o próximo, né? Então é importante que você tenha, sim, que você utilize a metodologia, mas que você planeje, né? Por isso que você precisa, ou eu recomendo, você não precisa, eu recomendo. Eu recomendo que você planeje o seu dia a dia e o seu projeto colocando os 4 pilares. Tá? Porque se você colocar só o pilar do fazer, né, como a gente mencionou antes, ou seja, o mais importante, né, você coloca lá o foco. Eu quero terminar, seja lá o que for, eu quero fazer, eu quero terminar esta coisa que eu estou fazendo, né? Mas espera aí, como é? Olha lá, doutor Diego, ficou excelente, baixo custo e um bom projeto. Então, além de tudo, o resultado foi bom. Mas é aí que tá, então, eu curti o resultado. Mas você imagina que se para fazer isso, a gente precisasse, porque tem um custo financeiro, né, baixo, mas imagina se o custo fosse, eu precisasse negligenciar alguma coisa, eu precisasse brigar com alguém, ou se eu fizesse a troco de um relacionamento ruim ou uma liderança ruim. É isso que a gente precisa entender.
Porque existe o outro lado, né? Existe o outro lado. Eu também já ouvi isso, né? Que as pessoas não gostam de terminar projetos porque aí perde a oportunidade de se relacionar, né? Como terminar a faculdade, né? Quando você termina a sua faculdade de graduação, principalmente, né? Você fala, poxa, eu estou perdendo a convivência, esse tempo não vai voltar mais, né? Eu tinha um amigo meu, olha lá, já vem os causos, né? Eu tinha um amigo meu que falou que queria fazer faculdade de violino clássico que levava 18 anos para você tirar o diploma. Eu falei, não, eu gosto tanto de faculdade que eu queria ficar cursando aqui para o resto da vida. Por isso é a questão das escalas, né? A gente tem que ter essa noção. Mas o importante é isso, né? Qualquer foco que você der, um foco único, o seu projeto ele vai ficar meio que manco, né? Vai ficar meio capenga, né? Como eu digo assim, né? Faltam pedaços, né? Então, essa é a questão. Então, assim, o Venom, né? E esse sou eu mesmo. Eu consegui sim, né? Depois de muita luta, depois de muito praticar, eu consegui êxito, com a ajuda inclusive do Dr. Diego, mas eu consegui sim eliminar 15 quilos. Né? Aquela foto é do processo, mas tem 4 anos. Então é essa questão, né? Você focando, mas a preocupação de você conseguir. Eu levei 1 ano e meio, tá? Para perder 15 quilos. Mas assim, sem cortar, por exemplo, né? Como a gente fala, sem cortar a alimentação, sem mudar muito a alimentação, né? E isso você leva essa metáfora para a sua vida também. Então você não pode, a gente mencionou, eu vou fazer um projeto, então eu vou ficar 1 ano e meio fora, né? Eu vou ficar 1 ano e meio longe da minha família, e depois eu vou ganhar bastante dinheiro e eu vou voltar. Então é um projeto, né? Ok, muito focado em um ponto. É lógico que você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Mas tem coisas que você não pode abrir mão. Tem principalmente o conviver, né? Que a gente coloca aqui como um dos pilares da educação. Você não pode abrir mão, né? Você não volta atrás, né? O tempo não volta atrás na convivência. Então tudo bem. Então a gente fala, tá bom. Como que a gente coloca isso na prática? Né? Ok, por isso que eu falei, não é só metodologia, mas nós precisamos sim exercitar. Né? Então, é importante que você comece a se acostumar com o êxito, comece a se acostumar com o sucesso, e que isso não seja ruim, ou que você não tenha vergonha, ou que você não precise esconder, né? E também que você identifica, né? Se você está convivendo com pessoas que você percebe realmente que o sucesso incomoda, né? Você precisa observar melhor esses seus relacionamentos, né? Porque quem gosta mesmo, né? Quem são os amigos de verdade, né? As pessoas ficam felizes com o êxito, com o sucesso dos outros, tá bom? No livro A Guerra da Arte, ele menciona que existe um fenômeno de resistência não só da pessoa, mas um fenômeno de resistência do grupo. Então, mesmo as pessoas que te amam, eu mencionei na live passada, elas podem entrar num processo de resistência, mas isso são fenômenos que é importante você reconhecer, porque não é falta de amor, é um fenômeno psicológico que acontece, é gerenciável e você consegue trabalhar com isso e ter ótimos resultados. Então a questão é a seguinte, eu vou trazer mais um caso aqui relacionado a um item de metodologia de gerência de projetos. Existe um termo em gerência de projetos que se chama Golden Plate, que a gente usa, traduzindo, né, que é a placa dourada, mas qual que é o conceito? Se você começa um projeto muito longo, de 1 ano, 5 anos, né, as coisas demoram muito a acontecer. Então, intencionalmente, o quanto antes, você produz pequenos resultados que possam ser comemorados, que possam ser, inclusive falando de empresa, que possam ser faturados, né? Você fecha por partes. Então você não deixa para construir o todo, você entrega alguma coisa. Por vários motivos. Financeiros é óbvio, mas não é só isso. À medida que você entrega um primeiro resultado, a pessoa também já acredita que você é capaz e existe essa satisfação de todos em
realizar. Então o pilar do fazer ele é muito importante, ele realimenta os outros pilares com esse sentido de autorrealização e você trabalha, né? Você vai martelando essa questão daquilo, das crenças limitantes, da autossabotagem, da resistência, você vai se acostumando a ter sucesso, né? Isso é treinado, então olha só, a gente treina a ter sucesso, né? E isso e você acaba gostando e a coisa fica bacana, né? E você percebe que você não precisa negligenciar tudo aquilo que você tinha como crenças limitantes para como algumas prováveis barreiras, né, para o seu sucesso. Existe um exemplo aqui do treinamento de cães farejadores que trabalham, sabe, nessas quando existe algum acidente ou que alguma pessoa perdida que eles vão procurar ou que tem algum desabamento, eles vão procurar pessoas para salvar, né? Existe todo um treinamento para esses cães farejadores, mas o principal, eles treinam muito, porque a porcentagem de prática, né, de preparação e execução real é muito pequena, graças a Deus. São poucas as tragédias, né, no dia a dia dessas equipes. O ser humano ele tem essa consciência, né, que ele está se preparando para uma oportunidade. Os cães não. Os cães eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo. Então, regularmente, eles precisam simular que o cão encontra uma pessoa, né, faz aquela toda festa, ele fica feliz, porque caso contrário, ele perde a motivação. Ele fala, pô, por que eu vou ficar procurando uma coisa que eu nunca encontro? Né? Então é muito importante, você vê, ter essa questão de você praticar o sucesso, né? Falando da nossa vida, então levando esse conceito para a nossa vida, né? Ô João, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Falando desse conceito para a nossa vida, então é lógico, né, que nós precisamos também trabalhar primeiro, né, com mais de um projeto, com prazos curtos e que aí sim a gente faça esse monitoramento, né? E eu demonstro, sim, eu já coloquei alguns exemplos, mas o monitoramento ele é semanal, tá? Então é importante. Ou seja, eu preparei essa metodologia, eu não vou demonstrar aqui porque não é o ambiente, mas para quem quiser, né? Vocês que estão na live, ou se vocês que estão ouvindo aí a gravação, eu tenho sim organizado essa forma de colocar a metodologia de acompanhamento semanal nos projetos, nas etapas, né, dos nossos projetos de vida. Porque aí o que acontece? Né? Imagina que você está monitorando semanalmente alguma coisa que você planejou em fazer. Não importa se é um ano, né? Não importa se são 10 anos, não importa se é um projeto de uma semana. Você monitora todas essas questões. Então você inclui os 4 pilares, você põe as 4 dimensões do humano, né? A razão, emoção, corpo e alma, ser, fazer, conhecer e conviver. Você monitora como você está trabalhando com isso, porque esse é o conceito da metodologia de acompanhamento de gerência de projetos. Você, toda semana, você se obriga a olhar para todos esses itens. Então, você não corre o risco, você diminui o risco de focar demais num aspecto somente do seu projeto e esquecer os demais. Os projetos técnicos que eu trabalhava eram 7 itens, né, que a gente se obrigava mesmo a fazer a mesma pergunta toda semana. Como está o item 1, como está o item 2, como está o item 3, como está o item 4, um por um. Coloca uma cor, né? Não precisa ser muito, tem que ser rápido isso. Aí você coloca uma cor e vai olhando o andamento. Você imagina uma linha que você vai perguntando toda semana e você vai pintando essa cor: verde se está ok, amarelo se precisa de atenção, vermelho se precisar de uma ação urgente, tá bom? Aí é lógico, imagina um projeto que está tudo verde, tudo vai bem, né? E aí eu brinco, né? Esses projetos só existem no LinkedIn, no Instagram e nas mídias sociais. Nenhum projeto anda verde o tempo todo,
Tá bom? Então, quando eu trabalhava com auditoria, por isso que eu falei, eu voltei muito nas origens de trabalho essa semana por vários motivos. Mas quando eu trabalhava com auditoria de projetos, né, é uma dica, né? Os primeiros projetos que a gente ia olhar para ver se tinha alguma coisa de errado eram os projetos que estavam todos verdes. Em todos os itens, né? Lógico. Então você vê, o projeto está 1 mês, tudo verde. Vamos olhar. Tomara que esteja tudo certo realmente. Existem vários que sim, mas a pior coisa que tem, né, é você achar que está tudo bem e descobrir lá no final, 1 ano depois, que a coisa não era bem aquilo, que você errou uma interpretação, que você errou uma medida, que você achava que estava bem ou não estava. Né? E as surpresas, nesse caso, elas são muito desagradáveis. Então é importante que você saiba se está bem ou não está. Então, principalmente que eu vou bater nessa tecla do pilar do conviver, que você verifique realmente se no seu projeto de vida, toda semana, como está o seu pilar do conviver. E de repente, é aquilo que a gente falou, eu não sou obrigado a ser super o tempo todo. Né? Eu, parafraseando o Senhor Incrível, né? Ele fala, por que super-heróis usam máscaras? Né? Porque ninguém aguenta ser super o tempo todo. Então eu tiro a minha máscara de vez em quando, eu fico em casa, eu posso me fechar, eu posso me isolar um pouco. E essa é a semana que está tudo amarelo. Né? Agora, e se eu briguei com alguém, se eu me desentendi com alguém importante na minha vida, ficou vermelho. Tá? Isso vai acontecer? Vai acontecer. Por isso existe a gerência de relacionamento. Então, aí você procura não chegar no nível vermelho, nem no nível amarelo, mas se chegar, você faz o quê? Né? Reconhece a queda, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nesse caso, precisa de que as duas pessoas se entendam. Né? É a gerência de conflitos. Né? É assim que funciona. E só que isso, então, a gente leva para todos os pontos. Aí você consegue trabalhar. Por exemplo, né, a questão da dieta, né, que eu estava mencionando, aí eu estou nessa fase de novo, né, perdi 15 quilos e encontrei quase todos de volta. Né? Aí a gente faz o quê? Desiste? Não, né? Existe a fórmula, né? Então vamos de novo, vamos começar novamente. Tocar num instrumento, né? No caso da Crystal, legal, ela tocou, ela praticou, ela já toca guitarra bem, ela já acompanha, porém, né? Se você parar de praticar, se ela parar, fala, beleza, já tenho aqui, já consegui fazer, já aprendi, se você parar, o que vai acontecendo? Vai perdendo a prática, né? Idiomas e assim, eu resolvi aprender inglês, aprendi, e se você não praticar, você também vai perdendo. Então, veja que os projetos eles são renováveis e você precisa realmente monitorar e mudar, inclusive, o conceito de medição de sucesso, conceito de sucesso e tudo mais. Né? Então, olha só, eu vou aqui contar outro exemplo, né? De volta às raízes. Né? Comecei a verificar, eu sou programador de computador e trabalhei muito tempo em helpdesk, mas não helpdesk de usuários finais, mas helpdesk de sistemas de computação, mas basicamente é isso daí. Deu problema no computador, né? As pessoas ligam e eu era um dos que atendia essas ligações com problemas em computadores. Né? E a gente tem uma história aqui, a gente juntava, né, as situações mais recorrentes e mais significativas, e tem uma muito interessante aqui. Bem-vindo, Marcelo. Então, matemático com ênfase em análise de sistemas, é isso aí. Quando eu estudei ainda não existia o curso nem de processamento de dados, existia matemática com ênfase em análise de sistemas. É isso aí, João. E olha só, usuário, mas vamos falar de um usuário de um computador pessoal, um notebook, e aí o usuário liga lá para o suporte e diz: o meu computador está com problema. Aí eu vou dizer, ok, né? Qual é o problema? Olha, o meu computador, toda vez que eu tento abrir o PowerPoint, que eu dou 2 cliques aqui no ícone do PowerPoint, ele dá uma mensagem de erro. Né? E aí ele fala assim, não, e o mais incrível, isso é caso real, viu, pessoal?
O mais incrível é que eu já tentei fazer isso umas 50 vezes. E todas as vezes que eu tento, ele dá erro, né? Então era isso, né? A gente trocava ideias, né, para saber, né, pô, como é que você trata isso, né, como que você responde. A gente planejava muito atendimento ao cliente para você não cair em algumas tentações, né, porque o colega que estava nesse caso, não foi comigo, né, mas a gente trocava muito experiências, né, para aprender. O colega falou isso daí, ele falou, olha, a vontade que dá era de responder o seguinte, falou, olha, computadores é o seguinte, você não precisa tentar 50 vezes, né? Se você clicar 1 milhão de vezes nesse ícone, ele vai dar 1 milhão de vezes o erro, né? O que você tem que perguntar? Olha o que é importante. Então, é por isso que eu fui voltar também à definição do curso de... Desculpa, eu estou olhando aqui. Eu voltei para a definição do curso de resolução de problemas, né? Então, 3 perguntas, né? Então, se o seu projeto vem dando errado, quantas semanas você vai levar para chegar à conclusão que tem um defeito? Né? Ou seja, quantas vezes você precisa clicar no ícone do PowerPoint para ligar para o Helpdesk e descobrir que tem um problema? Não adianta clicar 1 milhão de vezes, né? Tem um limite. Agora, antes de ligar para o Helpdesk, né, tem 3 perguntinhas, né? Primeiro, como está a sua atitude com relação a isso? Ou seja, você pensa que você vai resolver, você não vai, como você está encarando esse problema? Porque isso aí já vai te ajudar muito ou não. Lembra do Henry Ford dizendo, né? Se você acha que você vai resolver, ou você acha que você não vai resolver, você está certo. Né? Lógico que eu não estou falando do Helpdesk aqui, estou falando do seu projeto de vida. Então, se você tem um problema no seu planejamento, você planejou alguma coisa e não deu certo, ou seja, se você já acredita que não vai dar certo, você está certo. E se você acredita que vai dar certo, você está certo. Isso é atitude. Só que só atitude também não resolve. Né? O pessoal fala a decisão. Né? Eu decidi ficar rico. Né? Beleza, não fiquei ainda, então não deu certo. Decisão não serve para nada. Né? Não, depois da decisão, né, depois da atitude, vem algumas coisas. Quantas vezes você tentou? É a segunda pergunta. Então, tudo bem. Eu parei de fumar quando eu fiz 39 anos. Né? Eu tentei 8 vezes. Na verdade, eu parei 8 vezes. Eu só consegui ter êxito na 8ª vez. Então, assim, quantas vezes você tentou? Falar, eu tentei parar de fumar e não consegui. Foi difícil para mim, aí volta a atitude, né? Foi difícil, crenças limitantes. Parar de fumar é muito difícil, aí eu não consigo, e por aí afora, aí você põe a culpa em todo mundo, aí você vai usar os 4 livros aí da bibliografia para achar, vai lá, todos eles explicam o porquê, da onde você vai buscar referência para não parar de fumar. Então, você precisa investir algumas vezes, investir tempo, e note que a quantidade de vezes não é uma regra, pode ser variável de acordo com o projeto. Né? E outra pergunta, né? Quantas estratégias diferentes você tentou? Porque no caso do Helpdesk, aí sim, a pessoa tentou 50 vezes. Mas ela falou, você mudou alguma coisa? Né? Você não mudou nada. Se você, então, tentou reiniciar, né? Deu uma chacoalhada na máquina, né? Pagou a licença, olha lá. O João é da linha aí do Helpdesk. Pô, você não mudou nada, meu. Então, assim, não vai mudar nada. Se nada mudar, nada vai mudar. Né? Então, esse conceito a gente leva para a nossa vida. Falou, pô, peraí, você está apertando na mesma tecla. Quantas vezes? 50 vezes? Se você não tentar reiniciar... Aí tem uns casos aí que só terapia resolve para reiniciar, né? Você precisa pegar no tranco, né? A chacoalhada, né, João? Precisa chacoalhar a máquina, né? Dar um reboot, dar um reiniciar aí. É isso mesmo. Então, é isso que é importante. A dificuldade nossa, é lógico, por isso esse monitoramento semanal, porque às vezes a gente perde um pouco essa noção do tempo, né? A gente fica tentando muitas vezes, batendo na mesma tecla, e não pensa em mudar uma estratégia qualquer, né? E isso serve para todos os casos, mesmo os mais curtos, de mais curto prazo, né? Por exemplo, essa cobertura que eu fiz aí ontem, né, que deu certo, a gente planejou e um dia a gente conseguiu fazer, então a estratégia deu certo. Beleza. E se não tivesse dado certo? Aí eu desisto, eu mudo? Falei, não, tem o plano A, o plano B. Isso está muito ligado com gerência de risco
na metodologia de gerência de projetos. Por isso que eu recomendo bastante, pessoal, esse casamento de metodologia de gerência de projeto, com os 4 pilares, com a educação interdimensional, esses livros riquíssimos aí que eu tive a sorte de juntar. Eu estou montando esse pacote, né, que é para a gente ir testando e a gente ir trabalhando, a gente ir compartilhando para poder acumular êxitos, né, e saber realmente dar a volta por cima, né. Então, é isso que eu recomendo na prática, né. Deixa eu colocar aqui a questão do que fazer se der errado, né? Então, essa é a questão. Quando a gente chega num nível... o Cândido chegou agora, bem-vindo também. Pena que você chegou só agora, já vou terminar em 10 minutos, mas é sempre bem-vindo, tá? Tenho acompanhado as suas lives também, muito bacana, muito legal. Mas como que a gente então trabalha a gerência de risco, né? Eu faço, a gente tenta simular, tenta se preparar para aquilo que a gente sabe que pode dar errado, mas também a gente precisa estar preparado para coisas que podem acontecer e você não consegue prever, né? Então isso é importante. E aí no monitoramento semanal, que eu vou bater nessa tecla, tem que ser semanal, senão não adianta, e aí você está preparado para sim reconhecer a queda. Eu achei fantástico, por isso que eu achei muito bacana, né? Esse livro trouxe aqui para mim essa questão da parte do sucesso, o mais importante, que é reconhecer a queda. O que significa reconhecer a queda? Errei numa estratégia, errei por confiar demais, errei por algum fator externo, né? O importante é não repetir os erros, né? Então é isso aí, riscos conhecidos e risco daquela incerteza do que pode acontecer. A Edith fez uma pergunta aqui. Você ajuda a definir o passo a passo? Sim, até certo ponto, né? Eu tenho sim, porque como que eu trabalho com a gerência de projetos, eu sempre trabalho com um especialista. Então eu posso gerenciar um projeto de construção de uma nave espacial, por exemplo. Mas o que eu vou precisar? Eu entro com a metodologia da gerência de projetos, mas eu vou fazer umas perguntas que vão ajudar esse especialista da nave espacial a organizar o que vem antes e o que vem depois, tá? Aí sim, tem metodologia, tem ferramentas, tem software e tem organização. Aí é o Venom. Aí, falando do HBDI, é perfil verde, perfil de organização, de planejamento, sequenciamento, senão você começa a se perder na viagem, você quer fazer um monte de coisa, você não organiza o passo a passo. Então é isso que eu ajudo. Agora, o especialista, né, no caso, é você. Na sua vida, o especialista é você. Vou usar a referência de novo aqui do Clóvis de Barros Filho, né, quando ele fala do guru. Né? Ele fala, o guru vem de fora, falando uma língua diferente, para resolver problemas da sua vida que você, que nem no meu caso, há 56 anos, vou fazer agora em novembro, 56 anos você não resolveu. O guru vem em uma semana e resolve. Né? Ele escreve um livro, ele tem os 7 hábitos disso, os 7 não sei o quê, tudo tem uma fórmula de sucesso. Né? Falei, não, a fórmula de sucesso é essa metodologia. Você faz um plano, talvez você superestime a sua capacidade de resolver um problema. E aí você não resolve, você vai reconhecer a queda. Talvez você subestime a sua capacidade de resolver um problema. Então, né, essa é a questão. Esse é o passo a passo. Agora, outra coisa que eu vou alertar você é a colocar outros focos no dia a dia para você fazer a sua vida correr nos 4 pilares, você trabalhar com os 4 pilares de forma equilibrada e trabalhar com as 4 dimensões do humano equilibrado também. Porque senão, olha só, eu anotei alguns exemplos aqui, faltam 8 minutos, eu acho que dá tempo de colocar, né? Quando eu ia levar meus filhos na escola, né? O foco era para mim, né? Como verde, como perfil, por isso que as coisas são relacionadas, né? O meu foco para levar as crianças na escola era chegar no horário, né? Aí, o que acontece? A gente sempre estava estressado, sempre com problema. Aí você vai para o trânsito,
Parece que quando você sai com pressa no trânsito, sempre tem alguém lento na sua frente, sempre tem um semáforo fechado. Aí aquilo que deveria ser uma atividade gostosa, prazerosa, passa a ser um estresse o dia todo. Eu falei, você muda de foco, você vai acompanhando, semanal. Mas como é que foi essa semana? Foi ruim. Como é que foi essa semana? Foi ruim. Como é que foi essa semana? Foi ruim. Eu falei, você vai continuar ruim? O que você vai mudar? Né? Então essa é a questão do foco. Né? Fantástico, né? Tem o foco do pilar do conviver, né? Que aí sim, né? Você precisa ter essa questão, né? Peraí, o que é mais importante? Né? Pô, você tem que aproveitar esses momentos, né? E não só focar simplesmente numa coisa só. O importante é, lógico, é importante chegar no horário na escola, mas também a que custo, né? Você precisa tomar cuidado com isso. Zuleide chegou agora, né? Tá no finalzinho, mas vale a presença. Muito obrigado. Eu vou publicar a gravação no IGTV e no YouTube, né? É 1 hora, né, de vídeo. Os vídeos têm ficado longos aí nas lives, porque eu estou gravando a live toda. Mas dá para assistir um pedacinho ou outro, né? Mas se você tiver algum interesse em separado aí, a gente comenta também individualmente, né? A Elid está mencionando, na terapia eu falo que é bom ser autor da própria vida. É legal, eu não sei, eu vou tentar lembrar quem que escreveu. Eu não gosto dessas frases que vem com um autor na internet sem a gente pesquisar. Você vê que eu gosto de ir atrás um pouquinho para entender realmente quem falou. Mas eu acho que foi o Steve Jobs que falou que a melhor forma de você prever o futuro é fazê-lo, né? Então a melhor forma de você prever o seu futuro, né, é trabalhar com ele. Mas o mais importante que eu queria deixar aqui é assim, você não pode amarrar a sua felicidade com o êxito dos projetos, né? Mas você também não pode simplesmente desprezar que os projetos precisam ter êxito algumas vezes, né? Então não é só abandonar, ser feliz sem noção e não realizar absolutamente nada na vida, mas também não é também ficar só morrendo aí e prejudicando outros pilares por conta de um sucesso, né? A questão aí é o equilíbrio, colocar a metodologia para ajudar aí colocando os insights e, olha, acrescentar, né, à medida do possível, eu vou juntando essa bibliografia fantástica, né, que eu consegui reunir para a gente ir juntos, desfrutando, né, principalmente desfrutando aí tanto dos êxitos quanto dos fracassos, né? Como, né, lidar com os fracassos, aprender com eles, né, compartilhar e tudo mais. Então eu vou sim colocar agora os avatares durante essa semana, vou colocar os êxitos dele, a foto que eu mandei no convite, eu vou mandar ela completa, tá? Elas são 4 etapas que eu registrei as 4 etapas aí dessa dieta. Ela não é mais válida, eu vou ter que fazer tudo de novo, quase tudo de novo, né? Mas é legal de ver, mas nessa pegada de que é possível sim, e é importante sim que a gente se acostume com o sucesso, né? Que a gente pratique isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o assunto de hoje. Faltam 4 minutinhos para finalizar. Tá? Eu adorei a presença de todo mundo, adorei ver várias pessoas aqui que não tinham aparecido ainda. A Abigail apareceu no finalzinho aí para dar um tchauzinho. Muito legal, bacana você aparecer aqui. Pessoal, eu aproveito demais todos os feedbacks, todos os comentários. Então, se vocês puderem realmente depois colocarem os comentários lá na gravação do vídeo, ou em qualquer post, né, me ajuda demais, né, também falando, né, dos erros, às vezes algumas coisas que te incomodam aqui na live também, eu vou corrigindo à medida do possível, né, e esse conteúdo também eu vou enriquecendo cada vez mais e divulgando em todas as mídias, né, mas isso vai virar, assim, com esse desenvolvimento, né, ele já existe, né, esse workshop de gerência de projeto de vida, mas ele está ganhando um volume, uma robustez aí fantástica com essas contribuições que eu mencionei, com esses livros que eu trouxe e com essas lives que a gente vai fazendo e aprendendo cada vez mais, tá? Adorei a presença de todos. Muito obrigado. Se vocês tiverem algum tema aí, alguma questão para a próxima live, também, né? Podem sugerir que eu faça essa adaptação aí, tá bom? Muito obrigado.
Muito bacana. Eu vou aproveitar ainda 2 minutos que eu tenho para agora sim, vou repassar o plano aqui, todo o plano da live. Eu acho que eu consegui passar por todos. Vou ver o que, que eu não li. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui que eu não coloquei. Acho que eu passei por todos. Muito bacana. 2 minutos faltando, o Instagram está me dizendo aqui, né? Então, só para aproveitar esses últimos 2 minutos que eu anotei aqui, né? Falando do autocontrole com relação a projetos, né? Você perde o controle quando você foca, né, em uma coisa só e você vê que o projeto está acontecendo de outras formas e você se desespera que você não vai alcançar o seu resultado, mas às vezes você está conseguindo vários outros resultados que você não está percebendo. Pobre daquele que nunca correu risco. Esse talvez nunca tinha tido desilusões e esse foi Paulo Coelho. Legal. Muito bacana. Obrigado, Cândido. Show de bola. Obrigado, Luli. Muito obrigado. Daqui a pouco vai cortar, tá, pessoal? Às vezes dá 1 minuto aqui, mas ele corta um pouquinho diferente, né? Mas eu percebi muito disso, né? Muitas vezes que eu estava estressado num projeto, é porque eu só estava olhando um aspecto, né? Falando de projeto de vida, né? Um aspecto, né? Poxa, eu não estou conseguindo o resultado, né? Mas às vezes, se eu olhasse em volta, estava sim, conseguindo muitas outras coisas a ver com os outros projetos. A Maria do Carmo, muito obrigado. Você é minha mentora filosófica. Adorei esse livro e tem mais uma lista gigante aí. Eu não vou incluir, lógico, né, nesse trabalho, para ele não ficar um trabalho de filosofia. Né? Do livro, Na Beira do Rio, Sierra, Sentei e Chorei. Legal, João, isso daí. É muito importante, é muito legal a gente ir acrescentando tudo como bibliografia. Vou acrescentar sim, para a gente poder enriquecer o trabalho. É sempre muito bom. Muito obrigado.